Olá, eu me chamo Victor Cardoso e o meu trabalho trata da avaliação da influência da condição de superfície de pavimentos urbanos na geração de emissões veiculares. Esse trabalho também é composto pelo Vitor Rocha e a professora Verônica Castelo Branco. Nós somos do Programa de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará. Essa apresentação está dividida em 5 etapas, certo? Introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados, discussões e conclusões. E aí vamos tratar mais detalhadamente à frente. O setor de transportes, ele é um setor responsável pelo desenvolvimento econômico, né, de um país. Porém, esse setor ele contribui de forma significativa para as emissões de gases do efeito estufa, né, e outros gases tóxicos à saúde do nosso planeta, né, e de seus habitantes. Na Europa, cerca de 26% das emissões de gases do efeito estufa vem do setor de transportes, né, e ele é responsável por cerca de 72% do consumo energético do planeta. E aí, muito desse impacto, né, vem do tipo de combustível usado, né, que em sua maioria ainda é combustível fóssil, né? Então, esse tipo de combustível ele tem esse impacto ambiental, né? As grandes vias brasileiras, né, e aí com foco nas vias das grandes cidades, muitas vezes elas não estão em boas condições, né, de trafegabilidade. Então esse aspecto, né, ele pode afetar, além do controle, além do conforto ao rolamento, né. Essa má condição da via ela pode desenvolver, né, um nível maior de emissão por parte desses veículos. Então esse trabalho ele se propõe a isso, né, a investigar como é que se dá essa relação da qualidade desses revestimentos urbanos com o padrão de emissões atmosféricas veiculares. O nosso objetivo, né, é analisar essa relação da qualidade do revestimento urbano e o ciclo de condução, né, no padrão de emissão de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio. Esse trabalho utilizou-se um sistema portátil de emissão para coletar os gases do escapamento do veículo, juntamente com um equipamento ligado na tomada BD, para retirar informações de posição, né, do veículo e demais condições mecânicas. E na análise da regularidade longitudinal do pavimento, utilizou-se o aplicativo de smartphone Total Paving, que é um aplicativo canadense, e aí ele nos dá o IRI por trechos. As análises foram feitas na cidade de Fortaleza. Nesse trabalho foram utilizadas 6 vias, vias de diferentes tipos, né, zonas arteriais, coletores locais, para analisarmos o efeito desse aspecto de qualidade do pavimento e emissão de poluentes. Esse trabalho se dividiu em 2 partes, né? A primeira parte foi a coleta de emissões e dos parâmetros mecânicos do veículo. E aí extraiu-se as variáveis de velocidade, emissão de CO2 e de NOx, tanto no espaço quanto no tempo. Esses dados foram retirados do trabalho de Quintanilha. E coletou-se o IRI, né, no trabalho de Rocha, que é um dos autores desse artigo, nas mesmas vias que Quintanilha extraiu essas emissões. Então extraímos aí o IRI, né, no espaço, e aí comparamos
4 variáveis, né, de velocidade, de emissão de gases, CO2 e NOx, e de ida no espaço, né? E também comparamos essas três aqui no tempo. Vamos discutir um pouco os nossos principais resultados obtidos. Retiramos aqui uma figura do ciclo de condução e taxa de emissão de CO2 em uma das avenidas estudadas, né? Aqui em azul está a velocidade no tempo, certo? E aqui em laranja escuro está o nível de emissão de CO2, né, por segundo, nesse tempo aqui também. E aí dá para perceber que há uma tendência, né, quando as velocidades são maiores, os níveis de emissões são maiores, e quando as velocidades são reduzidas, né, ou está parado, o nível de emissão é menor em comparação a essas altas velocidades. E aí, para todas as 6 vias estudadas, né, a gente teve a maioria teve uma forte correlação. Porém, quando olhamos para o NOx, essa variável não teve forte correlação com a velocidade no tempo, diferentemente da variável anterior, como vocês podem observar na tabela e no gráfico. Quando comparamos os dois poluentes, o CO2 em tom mais escuro e o NOx em tom mais claro, percebemos que não há uma correlação forte com alguns picos do NOx em alguns trechos. E aí no fim comparamos o IRI e o CO2 no espaço. Em algumas vias a gente teve algumas correlações consideráveis, né? Mas em outras a gente teve algumas desprezíveis, né? Então podemos dizer que não houve uma forte correlação entre essas variáveis. E aí, novamente, quando a gente traz para o NOx, essa correlação é menor, né, no espaço também. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar o padrão de emissão de poluentes veiculares nas condições urbanas, né, e aí variando a irregularidade longitudinal e esse ciclo de condução urbano. Para o poluente CO2, verificou-se boas correlações, né, nessas duas variáveis, tanto com o ciclo de condução, que é a velocidade no tempo, quanto com o IRI, né, que é essa qualidade do pavimento aí no espaço. Mas o mesmo não foi possível encontrar com o poluente NOx. A literatura aponta que a formação do NOx ocorre quando a temperatura do motor está elevada. Então esse ciclo, né, de temperaturas elevadas do motor provavelmente pode explicar esses picos de emissão de NOx. A gente trata o CO2 como poluente, mas a literatura ela diz que é um gás natural que está na atmosfera. Porém, a gente sabe que elevados níveis de CO2 contribuem para a formação de gases do efeito estufa. Então é isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer também à Universidade Federal do Ceará, ao PETRAN e ao CNPq e à FUNCAP pelo apoio financeiro. E deixo aqui meus contatos para quaisquer esclarecimentos. Obrigado.